Bom, o último elemento, que é um elemento fundamental, nós temos insistido muito nisso, é o problema da continuidade dessa luta. Veja bem, nós tivemos uma greve geral durante o governo, né, golpista do Temer. Isso foi no ano passado. Me lembro bem qual mês. Que mês foi a greve geral passada? Abril. Quer dizer, mais de um ano atrás. Nesse diapasão, o negócio não vai pegar fogo. Greve geral de ano em ano é complicado, né? Vocês vejam uma coisa interessante, né? No dia da manifestação, se não me engano, do 30 de março, na Argentina estava ocorrendo aí, ou 30 ou 15 de maio, ou no dia 15 ou no dia 30 de maio, na Argentina estava ocorrendo a 5ª greve geral contra o governo Macri. Teve 5 greves gerais. A greve geral na Argentina, ela é parecida com o Brasil no sentido de que é uma manifestação, uma demonstração, mas ela é um pouco diferente porque a paralisação tende a ser muito mais generalizada, né? A Argentina tem uma tradição desses dias de greve geral, onde os sindicatos chamam e o pessoal para em grande escala. Por isso o efeito também da greve geral isolada é menor do que no Brasil, né? Onde não existe a tradição dessas greves gerais. Agora vocês vejam bem, o governo Macri, ele foi sendo desgastado pelas greves gerais. 5 em 3 anos, sei lá, uma greve geral a cada 8 meses, mais ou menos. Não é uma verdadeira luta contra o governo, são manifestações que visam, finalmente, ao desgaste eleitoral. Na Argentina, a reforma da Previdência do Macri foi aprovada, né? Esse movimento sofreu aí várias derrotas importantes. Se nós continuarmos do jeito que está indo, nós vamos ter a mesma situação. Quer dizer, isso se o governo Bolsonaro der a sorte de sobreviver até 2022, né? O que não parece também tão provável assim. Quer dizer, nós vamos fazer uma série de manifestações de desgaste. Isso daí poderia, não há nenhuma garantia disso, se a crise econômica continuar, que é muito grave na Argentina, levar a um desgaste total do governo e a coisa ser levada para as eleições. Eleições que são uma caixa preta, ninguém sabe o que vai acontecer. As pesquisas dão a Cristina Kirchner na frente, mas vai saber, né? Porque isso daí não é assim que você controla a coisa com essa facilidade. Logicamente que a burguesia vai procurar preservar a política que tem sido levada adiante pelo Macri, principalmente a burguesia internacional. Então, no Brasil, aparentemente nós estamos diante de um plano como esse. Talvez haja mais alguma greve geral, se for colocada em votação a questão da Previdência, depois dali os 8 meses uma outra questão e a gente vai arrastando o cadáver, né, até 2022. A perspectiva toda se dirige a isso. O que nós temos insistido, o que é? Que é preciso ter um plano de luta real. Um plano de luta que é um meio para mobilizar a população para lutar contra o governo em todos os seus aspectos. Um plano que unifique movimentos populares, o MST teve um papel importante na mobilização de ontem, fechando várias estradas, apesar de não ser sindicato, estudantes, sindicatos, etc. Quer dizer, que junte todo o povo, todos os movimentos populares, num movimento crescente, não num movimento que vai para. Aí fica aquela pasmaceira, muito discurso, muita crítica, muita coisa, dali 8 meses, uma nova manifestação. Nós temos que, inclusive, atentar para o seguinte fato. Nós estamos numa sequência de mobilizações. Dia 15, dia 30, aí no meio teve uma manifestação pequena, mas que foi importante, que foi a Marcha da Maconha, e agora dia 14. Né? Teve também o Festival Lula Livre, quer dizer,
É uma tendência, a tendência às manifestações, ela está presente. Se as direções não convocam essas manifestações, a única coisa que está acontecendo é que o movimento está sendo propositalmente dispersado. É isso que está acontecendo. Então é preciso abrir uma ampla discussão, fazer uma ampla campanha em torno desses problemas que cercaram a greve geral. O potencial foi expresso, né? O potencial de luta, inclusive de greve dos trabalhadores, a participação da classe trabalhadora na crise, foi expressa, né? Ao que tudo indica, foi bem mais amplo do que... bem mais amplo do que a greve geral de 8 meses atrás. Quer dizer, retomando, o potencial de luta foi expresso, né? Pela participação grevista dos trabalhadores. É uma evolução em relação à greve geral do governo Temer. O que está faltando é, tornar a mobilização independente das manobras parlamentares. O parlamento é um túmulo das lutas operárias, sempre foi. Né? No Brasil, nós tivemos aí milhares de manifestações que vão para o Congresso Nacional e terminam derrotadas ali. Então, não deve estar subordinado ao Congresso Nacional. A mobilização deve ir além e deve ser independente do Congresso Nacional. Ter uma perspectiva de unidade política entre os vários setores, com fora Bolsonaro. Na nossa opinião, o programa central deveria ser fora Bolsonaro, eleições gerais, liberdade para Lula, atacando o miolo do problema político nacional. E terceiro, é preciso um plano de luta que vá expandindo, aumentando a intensidade dessas lutas, e não ter um plano de lutas que o movimento tem uma convulsão, aí passa meses sem acontecer nada, e aí tem outra convulsão e assim por diante. Estilo do que aconteceu na Argentina, né? Na Argentina, o conjunto da oposição se negou a levantar o Fora Macri. Agora estão chegando nas eleições e a perspectiva não parece ser nada positiva, porque o candidato oposicionista, que é Cristina Kirchner, escolheu aí como candidato titular um homem que é ligado aos neoliberais, aos bancos, etc. e tal.